um conceito do maior interesse didático, científico e de utilidade para as crianças e para as professorinhas das amazônicas. E este conceito eu vou trazer para vocês, embora eu lá tenha para que eles arranjassem um quadro negro. Eu não sei trabalhar como professor sem um quadro negro, né? Então eu vou fazer as coisas com a mão, né? Já que não tenho a possibilidade de fazer os desenhos no quadro negro. Eu tomei como centro temático o conceito de ecossistema. Existem tantas loucuras na conceituação de ecossistema no Brasil que eu fico desesperado, né? Alguém que cuida do Pantanal diz assim: o ecossistema pantaneiro. Não há lugar no mundo de ecossistemas mais variados, num mosaico mais complexo do que a do Pantanal. Portanto, se os biólogos continuarem a falar em ecossistema pantaneiro, estarão dando a prova de que não aprenderam nada nos cursos da universidade e na leitura. Bom, no caso da Amazônia, em que tem florestas de terra firme por espaços enormes, até em algumas serrinhas, nos bordos das serras, como Carajás, lá no alto da Serra de Carajás tem uns campinhos por causa de solos metalogênicos e que serviram para a descoberta do minério por ex-alunos da nossa universidade que faziam geologia lá na Alameda Gretchen. E o professor americano que dava geologia econômica percebeu que tinha alguns alunos diferenciados, e quando eles fundaram uma companhia de origem estrangeira, sob o nome de Empresa de Mineração Meridional de Mineração, ele veio a São Paulo e levou os alunos jovens para procurar o que eles queriam. Eles queriam manganês. O mundo estava sem manganês, tanto que a descoberta do manganês no Amapá, né, na Serra do Navio, foi uma coisa fantástica. Os americanos, junto com alguns paulistas bastante especulativos, transformaram uma espécie de pão de açúcar deitado, que era só manganês puro, em uma cratera que a gente pode ver até hoje lá no Amapá. Bom, então os alunos foram para lá, alunos muito sérios, bem preparados, mas muito mais bem preparados do que adultos que estivessem apenas se profissionalizando. Eles pararam no Vale do Xingu, né, de helicóptero. O Breno Augusto dos Santos, que está vivo e mora em Niterói, foi o herói dessa façanha. Ele veio com vários geólogos jovens, parou próximo de uma aldeia indígena. Os moços muito facilmente entraram em contato com os indígenas, fazendo alguma troca de qualquer coisa que os índios gostaram. E no outro dia o Breno, o piloto e mais um companheiro voaram até a Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás era um maciço antigo de 870 a 920 metros de altura. Totalmente florestada no seu bordo e com algumas pequenas manchas de campestres, até mesmo com cactos e bromélias no meio dos campinhos. E lá vai o Breno com o helicóptero e começa a percorrer o alto da Serra de Carajás. Já se conhecia Carajás pelas imagens de aerofotos. E, nesta ocasião, durante a aerofotogrametria, eles interpretaram como existe
como sendo existente lá no alto da serra, de pequenos lagos calcários, cársticos, porque era difícil para eles imaginarem os laguinhos lá no alto de uma serra. Então deveria ser calcário. Foi bem, o Breno chegou com o helicóptero, pousou no Campinho e estava descoberta a maior reserva de minério de ferro da segunda metade do século XX, com a melhor qualidade possível e imaginável. E foi assim que se iniciou a história de Carajás. Não vou contar tudo, mas vou dizer que os americanos mandaram uma carta para os Estados Unidos pedindo que viesse alguém lá para ver o que eles encontraram. O que nós encontramos eram jovens como vocês, e pedir o direito de fazer sondagens para procura de minério, sem contar que já tinham descoberto. E o que aconteceu de fantástico é que a carta que está enviada para os Estados Unidos pedia que viesse uma pessoa importante da companhia principal, a matriz, e ao mesmo tempo que solicitasse, em menos de 15 dias, o direito de prospecção para a descoberta de minério na região. Só que eles foram tão vaidosos que pediram ao DNPM no Rio de Janeiro o direito de pesquisar em 17 mil hectares. 17 mil hectares era o conjunto da serra e mais os estreitos dos seus arredores. E outros jovens do Rio de Janeiro, sabendo que não era possível alguém de uma companhia estrangeira pedir de imediato 17 mil quilômetros para a pesquisa, eles mandaram 2 geólogos do Rio para ver o que acontecia lá. E os geólogos chegaram lá e foram parando em todos os campinhos de solos metalogênicos na região. E então o governo brasileiro obrigou a Companhia de Mineração, Meridional de Mineração, a fazer uma parceria. E fundaram a companhia mista chamada Docigel, que se localizou lá em Manaus. Pois bem, essa companhia ficava dependendo para outras atividades de exploração do minério e transporte do minério, dependendo da possibilidade que os americanos pudessem fazer em parceria. O Brasil sempre teve poucos recursos. E os americanos foram deixando de lado, porque eles tinham descoberto uma jazida fantástica de minério lá na Venezuela, antes da nossa, chamada El Pau, e no Vale do Orinoco Superior. E com isso eles queriam aquela do Vale do Orinoco, que era mais perto do mar e dos portos venezuelanos, do que essa nos confins da Amazônia, centro-sul do Pará. E o resultado é que o governo brasileiro teve que, para poder explorar, comprar dos americanos aquilo que foi descoberto por nós e dentro do nosso território, onde o subsolo não pode pertencer a ninguém, é do povo, é da nação. Pagou-se 100 milhões de dólares para segurar a região de Carajás para o Brasil. E aí, então, não sendo possível fazer trânsito por rios amazônicos,